Oi, Henrique, Oi, Letícia. tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia também. Primeiro, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado participar dessa pesquisa. Muito obrigada. Nada. E te esclarecer o objetivo dessa nossa pesquisa do grupo da faculdade, que é poder ouvir, entender melhor, compreender os indivíduos que possuem realmente o TDAH e como eles lidam com isso, como foi o processo de diagnóstico, como eles se sentem, para poder ter essa visão a partir daquele que tem o transtorno, e não a partir daqueles que acham sobre o assunto, pensam sobre o assunto, naquele viés muito moral que se diz, tipo, de opinião, e sim a partir daqueles que realmente têm que lidar com aquilo, né? E por isso que a tua participação nesta entrevista, nessa pesquisa, é tão importante. Queria dizer que não existe uma resposta certa ou errada para tudo que a gente vai conversar aqui, é um bate-papo bem livre. Eu quero só te ouvir, quero ouvir tua opinião sobre o TDAH. Sim. Então, vamos lá, Bom, pode falar. ok. Eu faço como? Eu falo, tipo, eu já respondo as perguntas assim ou falo Eu vou elas? perguntar para você. Ah, tá bom. Primeiro, eu queria saber assim, como que foi o processo de quando você foi diagnosticado com TDAH? Como que você se sentiu quando você recebeu o diagnóstico? Bom, desde que eu soube sobre o TDAH, eu já tinha um pouco uma dúvida que se eu podia ou não ter, por conta de que eu era muito agitada e tinha alguns sintomas assim. E em junho desse ano, eu tive a certeza, mais ou menos em junho, eu tive a certeza, depois eu fui ver um especialista mesmo, daí conversamos e já tinha dado um diagnóstico. Uhum. E como que você se sentiu quando você ouviu do especialista que você tinha o TDAH? Como eu já tinha um pouco da noção do TDAH, eu não senti que fosse algo muito novo, assim, porque eu já sabia mais ou menos como funcionava. Só tive que me acostumar com os tratamentos, mas não foi nada muito diferente, assim. Foi bem até. Uhum. E quais os tipos de tratamentos que você tem feito em relação ao TDAH? Bom, de tratamento, eu costumo utilizar um medicamento toda manhã, que é o Venvance, e Uhum. também algumas vezes eu faço terapia, Uhum. faço consulta com terapeuta, conversa. Uhum. E como que essas terapias, esses tratamentos, a terapia, a medicação, tem afetado a sua vida, seu bem-estar? Bom, Uhum. sim, sim. O tratamento eu já me acostumei assim com o remédio, ele me ajuda bastante no quesito acadêmico e a terapia, eu não sinto que eu sou muito dependente dela, Uhum. mas é bom, sabe, fazer. Legal. Então, você já falou, né, que faz uso da medicação. Sim. Você sente, assim, que usando a medicação, ela trouxe benefícios para você? Ou desafios? Ah, sim, peraí. Sim, ela me ajuda bastante no quesito acadêmico, por conta de atenção, de que eu consigo fazer as coisas melhor assim, mais disposto, eu não tenho muito cansaço. E de desafios, não muito, não é algo que me atrapalha muito. Uhum. Você já chegou a enfrentar preconceito ou resistência das pessoas em relação ao uso da medicação para o TDAH? Não, nunca tive nada sobre, porque em princípio a maioria das pessoas que eu convivo no quesito fora assim de casa, são poucas que sabem sobre isso e as que sabem levam normal. Não é nada diferente, é uma característica. Uhum. A medicação tem efeito colateral? Sim, um pouco. As coisas que eu mais sinto são que às vezes me dá muita vontade de ir no banheiro, na parte da manhã principalmente,
E um problema que eu tenho é da perda de apetite, porque específico eu não consigo comer coisas de manhã e depois se eu sinto, tipo, eu não sinto fome, mas quando eu não como direito, eu meio que sinto falta, assim, dos proteínas, assim, da comida. E como que você tem lidado com esses efeitos colaterais? Ah, eu já tô me acostumando mais. A questão do banheiro eu não tenho muito o que eu fazer, porque eu não tenho muito tempo. Uhum, E a questão da comida, eu tenho meio que uma, tipo, rotina, que às vezes eu como alguma coisa de leve, uma fruta, assim, de manhã, eu como proteína, e depois eu geralmente só como depois quando passa, assim, um pouco do efeito do remédio. uhum. Você disse que você sentiu que a medicação afetou a sua vida acadêmica, né? Como que Sim. você percebe isso? Além da atenção, além do sono, do cansaço, o que mais você pode medir que foi consistente de perceber? Deu para perceber bem que eu consigo fazer mais as atividades, que eu entendo mais as aulas, que eu consigo umas notas melhores do que antes, por conta de conseguir prestar mais atenção sem estudar assim, estudar antes de provas, assim, eu consigo pegar as coisas mais fáceis. Mais nisso mesmo. Hum. E como que isso mexe com você, vendo o Henrique de antes e o Henrique de hoje? Eu não sei dizer muito sobre isso, mas eu acho que tá bem melhor agora, porque dá para entender o porquê que eu não conseguia fazer as coisas assim. E agora, mesmo quando eu não consigo, às vezes eu sei o porquê, e isso me ajuda um pouco, não deixa muito seguir com muitas dúvidas. Uhum. E como que você vê, como que você acredita que a sociedade encara o uso da medicação para o TDAH? Bom, eu não consigo saber muito, porque Uhum, principalmente aqui onde eu moro, muitas pessoas não conhecem, elas é uma doença, tipo, não uma doença, uma característica, vamos assim dizer, que poucas pessoas sabem, e então eu não tenho muito o que falar sobre isso. uhum. Onde você mora? Na França, Uhum. Quantos já anos? faz um ano e meio, eu tenho 15 anos. Uhum. E você já enfrentou estigmas sociais, assim, relacionados ao TDAH? Tipo, de você se sentir diferente, ou até mesmo um certo preconceito? Não, não, sobre isso eu nunca senti nada assim, não, nenhuma pessoa, nenhum estigma social, assim, pois tudo bem tranquilo depois que eu descobri. Você percebe ou sente que existe uma falta de compreensão da sociedade sobre o TDAH? Em alguns lugares eu sinto que eles não têm esse tanto de conhecimento sobre, Uhum, mas tem pessoa que sente que vai atrás às vezes, dá uma olhada assim para saber como que é. uhum, E isso é bem legal da parte de algumas pessoas assim. uhum. E da sua experiência na vida escolar, como que foi lidar com o TDAH, mesmo não sabendo que você tinha, na tua vida escolar? Antes, você quer dizer? Isso. Era bem difícil assim, eu não conseguia fazer muitas coisas, eu era, principalmente antigamente eu era muito agitado. Então, isso me atrapalhava bastante, assim, nunca fazia muitos deveres, assim, as notas, e isso eu consigo ver bastante que agora, no acadêmico, tem muita diferença. Uhum. E o pessoal aí na França lidou com o diagnóstico do TDAH? Vocês chegaram a contar para os professores ou coordenação alguma coisa? Então, isso eu acho que não, a gente tem os papéis, mas eu acho que não levamos nada para a escola, porque como não era um diagnóstico francês, Hum, eles praticamente não dão olhadas, assim, eles não vê muita coisa.
Teve uma pessoa que eu lembro que fez algumas perguntas, que foi na enfermeira da escola, que a gente estava tendo um dia para ver, assim, o que que se precisa de alguma coisa, assim, para dar uma olhada, por causa que eu estou fazendo um curso que é meio que praticamente um trabalho, então eu precisava ver isso, e ela deu uma conversada sobre, mas não sabia muito exatamente o que que era o TDAH. Uhum, Mas, em princípio, nenhum professor, assim, acho que nenhum sabe. uhum. Você acha que as escolas, tanto no Brasil, que você tem experiência de ter estudado aqui no Brasil e aí na França, estão preparadas para lidar com os alunos com TDAH? Bom, como as minhas dificuldades foram muito na parte da concentração, eu não sei dizer se alguma escola tem algo que possa fazer enquanto a isso, eu não tenho muita noção sobre isso ainda. Uhum, Posso ter algum dia, mas por enquanto eu não sei muito o que que possam fazer enquanto a isso. hum. E para terminar, Henrique, há algo mais que você gostaria de compartilhar sobre a sua experiência com o TDAH? Bom, eu não sei o que falar muito sobre o TDAH em si, porque basicamente as coisas que mais ajudam mesmo é acadêmico, então não sei o que dizer sobre isso, mas me ajuda bastante, medicamento, eu ainda vou testar alguns outros tratamentos, Uhum, então como ainda é um pouco recente, faz menos de meio ano, uhum, eu ainda não sei muita coisa sobre isso, mas procuro saber. uhum. Você está fazendo esporte? Não, porque eu me acidentei, então eu tô em recuperação. Uhum. Mas você, quando você teve o diagnóstico, começou a fazer, né? Eu fazia, eu Uhum, fiz por uma semana só, mas daí não deu pra fazer muita uhum, coisa. Faz mais de um mês que eu não faço, mais ainda, faz quase 2 meses. uhum. E está fazendo terapia? Então, tô fazendo a terapia ainda, continuo, toda Uhum. semana. Ai, que bacana. Henrique, muito obrigada. Foi um bate-papo rapidinho, tá vendo? Para não enjoar o TDAH. Quero agradecer muito a sua contribuição, o seu tempo aí, a sua disposição para conversar comigo. E um grande beijo para você e boa sorte. Você também, obrigado. E pra Tchau. você também, você. Tchau.